Ele era um homem de negócios bem-sucedido, mas emocionalmente destruído pelas perdas que a vida lhe impôs. Ela apareceu com olhos assombrados e um aviso. Ele estava prestes a ser vítima de um sequestro. Ele hesitou, duvidou, mas as pistas começaram a se alinhar de forma assustadora. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. O encontro inesperado. Os vidros espelhados do imponente arranha-céu na Avenida Paulista refletiam o céu cinzento de São Paulo, uma metáfora perfeita para a vida de Gustavo Mendes. Aos 45 anos, era o CEO da Mendes Tech, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil, cujo império havia construído com suas próprias mãos. Mas todo aquele sucesso tinha cobrado um preço alto: a solidão. Sentado em seu escritório no último andar, Gustavo contemplava a cidade através da janela panorâmica. O escritório era amplo, minimalista e frio, assim como sua vida havia se tornado. Depois que sua esposa Clara faleceu em um trágico acidente 3 anos atrás, ele se afundou no trabalho, transformando a dor em produtividade, as lágrimas em contratos. Senhor Mendes, sua reunião com os investidores está marcada para as 3, anunciou Vera, sua secretária, interrompendo seus pensamentos. Gustavo apenas assentiu, sem desviar o olhar da janela. A chuva começava a cair, formando trilhas de água no vidro que lembravam as lágrimas que ele não se permitia mais derramar. E não se esqueça do jantar beneficente da Fundação Crianças do Amanhã, às 8, completou Vera, antes de sair. Ele suspirou profundamente. Eventos sociais eram a parte que mais detestava de seu trabalho. Sorrisos forçados, conversas vazias, pessoas interessadas apenas em seu dinheiro e influência. Mas a fundação ajudava crianças carentes, e isso era uma das poucas causas que ainda tocavam seu coração endurecido pelos negócios. Ao final do dia, seu motorista, Antônio, aguardava na garagem com o carro preto de luxo. A chuva havia se intensificado, transformando as ruas de São Paulo em pequenos rios. "Para casa, senhor?" perguntou Antônio. "Não, para o Hotel Maxud Plaza. Tenho aquele jantar beneficente hoje." O carro deslizava pelas ruas molhadas quando, ao parar em um semáforo próximo à Praça da República, Gustavo notou uma pequena figura encolhida sob uma marquise. Era uma menina, não devia ter mais que 10 anos, abraçada a um cachorro vira-lata para se proteger do frio. Suas roupas estavam sujas e rasgadas, o cabelo cacheado escuro estava embaraçado, e seus olhos grandes e castanhos pareciam carregar uma sabedoria que não correspondia à sua idade. Algo naquela imagem tocou Gustavo de uma maneira que não sentia há muito tempo. Talvez fosse porque ele estava a caminho de um evento para ajudar crianças, enquanto uma delas estava ali, molhada e com fome, a poucos metros de seu carro de luxo. "Antônio, pare o carro!" ordenou subitamente. "Senhor, pare aqui mesmo." Sem esperar resposta, Gustavo desceu do veículo protegendo-se com um guarda-chuva. Aproximou-se cautelosamente da menina, que imediatamente ficou alerta, abraçando o cachorro com mais força. "Olá", disse ele, tentando soar o mais gentil possível. "Está tudo bem? Você precisa de ajuda?" A menina o encarou com desconfiança. Seus olhos atentos pareciam avaliar cada detalhe de Gustavo, como se pudesse enxergar através de sua fachada de homem de negócios. "Não preciso de nada não, senhor", respondeu finalmente com uma voz pequena, mas firme. "Está chovendo muito. Você não tem para onde ir?" Ela deu de ombros. "Tenho muitos lugares. Hoje é aqui." Gustavo sentiu o coração apertar. Tirou a carteira do bolso e ofereceu algumas notas. "Pegue para comprar comida para você e seu amigo", disse, apontando para o cachorro. A menina hesitou, mas acabou pegando o dinheiro com dedos pequenos e trêmulos. "Obrigada", murmurou. Então, inesperadamente, ela olhou diretamente nos olhos de Gustavo e disse: "O senhor deveria tomar cuidado." "Como assim?" "Tem gente querendo fazer mal para o senhor. Eu ouvi eles falando." Gustavo sentiu um calafrio que nada tinha a ver com a chuva. "Quem? Quem estava falando?" "Uns homens. Eles falavam de um plano de pegar o senhor. Eles tinham sua foto." Antônio chamou da calçada. "Senhor Mendes, está ficando tarde para o evento." Gustavo olhou para a menina, confuso e perturbado. "Como se chama?" "Sofia", respondeu ela. "Sofia,
Onde você ouviu isso é muito importante. A menina apontou vagamente para o outro lado da praça. Eles estavam ali naquele bar ontem à noite. Falavam que o senhor tem muito dinheiro. Gustavo sentiu um nó no estômago. Poderia ser verdade, ou apenas uma história inventada por uma criança de rua para conseguir mais dinheiro. Sofia, eu preciso ir agora, mas vou voltar amanhã. Você estará aqui? Ela deu de ombros novamente. Talvez. Por favor, tente estar. Quero ajudar você e saber mais sobre o que ouviu. Ao retornar ao carro, Gustavo estava visivelmente perturbado. As palavras da menina ecoavam em sua mente. Ele já havia recebido ameaças antes. Era comum para empresários de seu nível, mas algo na sinceridade daqueles olhos infantis o deixou inquieto. O jantar beneficente transcorreu como de costume. Discursos eloquentes, champanhe caro, pessoas poderosas fingindo se importar com causas sociais. Mas Gustavo mal conseguia prestar atenção. Seu pensamento voltava constantemente para Sofia e seu aviso. Quando estava prestes a ir embora, uma mulher esbarrou nele, derrubando sua taça de champanhe. Me desculpe, ela exclamou visivelmente constrangida. Que desastrada eu sou. Era uma mulher deslumbrante, com cabelos negros que caíam em ondas perfeitas até os ombros, olhos verdes penetrantes e um vestido vermelho que realçava suas curvas. Seu sotaque tinha uma leve influência carioca, suave e musical. Não se preocupe, respondeu Gustavo pegando guardanapos para limpar o terno levemente molhado. Deixe-me ajudar, insistiu ela, pegando alguns guardanapos também. Seus dedos roçaram os dele por um momento, causando uma sensação estranha que Gustavo não sentia há muito tempo. Sou Catarina Montenegro, aliás. E você deve ser Gustavo Mendes, o homem da noite. O homem da noite? O maior doador da noite. Ela sorriu, revelando dentes perfeitamente alinhados. Seu discurso sobre ajudar crianças desfavorecidas foi muito tocante. Obrigado, respondeu Gustavo, sentindo-se estranhamente vulnerável sob o olhar daquela mulher. Você trabalha para a fundação? Não, sou nova em São Paulo. Trabalho com arte, tenho uma galeria no Rio de Janeiro e estou abrindo uma filial aqui. Fui convidada por um amigo em comum, o Roberto da Silva. Roberto? Sim, conheço bem. Ele é um bom homem. A conversa fluiu com uma facilidade que surpreendeu Gustavo. Catarina era inteligente, bem-humorada e parecia genuinamente interessada em suas opiniões, não apenas em seu dinheiro. Quando perceberam, eram os últimos convidados no salão. Parece que perdemos a noção do tempo, comentou ela, olhando ao redor para as mesas vazias. Foi um prazer conhecê-lo, Gustavo. O prazer foi meu, respondeu ele, surpreendendo-se com a sinceridade em sua voz. Talvez possamos continuar essa conversa em outra ocasião? Adoraria, respondeu Catarina, entregando-lhe um cartão elegante com seus contatos. Ao retornar para casa naquela noite, Gustavo sentia-se dividido. Por um lado, o encontro com Catarina havia sido um sopro de ar fresco em sua vida monótona. Por outro, as palavras de Sofia não saíam de sua cabeça. Tem gente querendo fazer mal para o senhor. Deitado em sua cama king size no apartamento luxuoso do Jardim Europa, Gustavo não conseguia dormir. As imagens da noite se misturavam. O sorriso encantador de Catarina, os olhos assustados de Sofia, o aviso sobre um plano contra ele, a sensação de que algo importante estava acontecendo, algo que mudaria sua vida para sempre. Decidiu que na manhã seguinte voltaria à Praça da República. Precisava encontrar Sofia novamente, descobrir mais sobre o que ela sabia e talvez, apenas talvez, ajudar aquela menina que, em poucos minutos, havia despertado nele um sentimento de proteção que julgava estar adormecido. Desconfiança e primeiros passos. A manhã seguinte amanheceu ainda cinzenta, mas a chuva havia dado uma trégua. Gustavo acordou antes mesmo do despertador tocar, algo raro em sua rotina. Cancelou 2 reuniões importantes e pediu a Antônio que o levasse diretamente à Praça da República. "O senhor tem certeza?" perguntou o motorista, visivelmente preocupado. "Essa área não é muito segura, especialmente para alguém como o senhor." "Tenho certeza, Antônio. E não se preocupe, não vou fazer nada imprudente." Chegando à praça, Gustavo procurou ansiosamente pela pequena figura de Sofia. Depois de quase 1 hora circulando pelos arredores, finalmente a avistou, sentada em um banco, alimentando seu cachorro com pedaços de pão. "Sofia", chamou ele,
aproximando-se cautelosamente para não assustá-la. Ela ergueu os olhos, surpresa. O senhor voltou mesmo. Eu disse que voltaria, respondeu Gustavo, sentando-se a uma distância respeitosa. Como está? Sofia deu de ombros, um gesto que parecia ser sua resposta padrão. Tô bem. Consegui comprar comida para o Valente com o dinheiro que o senhor me deu. Valente? É o nome do seu cachorro? Ela assentiu, passando a mão pelo pelo marrom desgrenhado do animal. Ele me protege. Gustavo observou a interação entre os dois. Era evidente que compartilhavam um vínculo forte, provavelmente forjado pela necessidade de sobrevivência nas ruas. Sofia, preciso que me conte mais sobre o que ouviu, sobre as pessoas que estavam falando de mim. O semblante da menina ficou sério. Eu estava dormindo ali, apontou para um beco próximo, quando eles chegaram no bar. Eram 3 homens. Um deles mostrou sua foto no celular e falou que ia ser fácil, porque o senhor mora sozinho e sempre faz o mesmo caminho. Gustavo sentiu um arrepio. Aquilo era específico demais para ser uma invenção. Você conseguiu ver o rosto deles? Ouviu nomes? Sofia negou com a cabeça. Eles estavam de costas, mas um deles falou de uma mulher. Disse que ela era esperta, que tinha um plano bom. Uma mulher? Gustavo franziu o senho. Eles mencionaram o nome dela? Não lembro direito. Acho que começava com C. O coração de Gustavo acelerou. Catarina? Seria coincidência demais conhecê-la justo na noite anterior, mas não podia tirar conclusões precipitadas baseadas no relato de uma criança. Sofia, você tem família? Alguém que cuide de você? A menina baixou os olhos. Minha mãe está doente, ela fica no albergue da Muca. Eu prefiro ficar na rua com o Valente porque lá não pode levar cachorro. Gustavo sentiu uma mistura de compaixão e impotência. Você não deveria estar na escola? Eu ia, antes. Mas ficou difícil depois que a gente perdeu nossa casa. A história era tristemente comum em São Paulo. Famílias inteiras lançadas à rua pela pobreza, doença ou desemprego. Crianças como Sofia eram as vítimas mais vulneráveis dessa equação cruel. Eu quero ajudar você, Sofia. E talvez você possa me ajudar também. Vou te dar meu número de telefone, disse, escrevendo em um pedaço de papel. Se você ouvir ou ver algo suspeito novamente, pode me ligar deste telefone público. Apontou para um orelhão próximo. Sofia pegou o papel com cautela, como se fosse algo precioso. O senhor acha mesmo que estão querendo fazer mal para o senhor? Não sei, mas vou investigar. E enquanto isso, quero que você fique segura. Gustavo tirou mais dinheiro da carteira. Use isso para comprar comida. E para sua mãe também. Quando estava prestes a se despedir, Gustavo teve uma ideia. Sofia, você se importaria de vir comigo até meu escritório? Só por hoje. Lá posso te dar um banho, roupas limpas e pedir comida de verdade para você e Valente. Depois, prometo trazer você de volta. A desconfiança voltou aos olhos da menina. Por que o senhor está sendo legal comigo? A pergunta pegou Gustavo de surpresa. Por que, afinal? Ele mesmo não sabia explicar completamente. Talvez porque você foi a única pessoa em muito tempo que se preocupou comigo sem querer nada em troca, respondeu honestamente. Após alguns momentos de hesitação, Sofia concordou, mas com uma condição. Valente vai junto. No carro, a caminho da Avenida Paulista, Gustavo observava Sofia pelo retrovisor. Ela olhava pela janela com uma mistura de fascínio e receio, acariciando Valente que dormia em seu colo. Aquela menina frágil havia potencialmente salvado sua vida com um aviso que muitos teriam ignorado. E agora, ele sentia uma obrigação de protegê-la. No escritório, a chegada de Sofia causou um rebuliço. Funcionários bem vestidos olhavam com espanto para a menina suja e o cachorro, mas ninguém ousou questionar Gustavo diretamente. Vera, chamou ele sua secretária. Preciso de sua ajuda. Esta é Sofia e seu amigo Valente. Eles vão passar o dia aqui. Pode providenciar roupas limpas para ela? Do tamanho da sua filha mais nova, talvez? E algo para o cachorro comer. Vera, uma mulher eficiente e discreta que trabalhava com Gustavo há mais de uma década, apenas assentiu, sem fazer perguntas. Em sua experiência, o chefe nunca agia sem um bom motivo. No banheiro privativo do escritório, Sofia tomou um banho quente, provavelmente o primeiro em muitos dias. Quando saiu vestindo roupas limpas que Vera havia providenciado, parecia outra criança. Seus cabelos cacheados, agora limpos,
emolduravam um rosto delicado que revelava sua verdadeira beleza infantil. Melhor? Perguntou Gustavo. Sofia acenou positivamente, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Obrigada. Enquanto Sofia comia com avidez o lanche que Vera trouxe, Gustavo ligou para seu chefe de segurança, Paulo Ribeiro, um ex-policial que cuidava de sua proteção pessoal há anos. Paulo, preciso que verifique algo discretamente. Recebi informações sobre um possível plano contra mim. Quero que reforce a segurança da minha casa e do escritório, e que investigue qualquer atividade suspeita nos últimos dias. Alguma ameaça específica, senhor? Perguntou Paulo, sua voz profissional e direta. Ainda não tenho detalhes concretos, mas há menção a uma mulher cujo nome possivelmente começa com C. Enquanto falava, Gustavo observava Sofia brincar com Valente no sofá de seu escritório. Era incrível como, apesar de todas as adversidades, ela ainda conseguia sorrir e manter um espírito gentil. Depois do telefonema, decidiu mostrar a foto de Catarina para Sofia. Havia salvo o perfil dela nas redes sociais na noite anterior, intrigado por seu charme. Sofia, você já viu esta mulher antes? Perguntou, mostrando a foto na tela do computador. Sofia olhou atentamente e franziu o senho. Não lembro, mas ela tem olhos assustadores. Assustadores? Como assim? Não sei explicar. Parece que ela está fingindo sorrir. A observação, embora simples, fez Gustavo refletir. Crianças muitas vezes captavam nuances que adultos ignoravam, especialmente crianças como Sofia, que aprenderam a ler pessoas para sobreviver nas ruas. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Catarina. Gustavo, é Catarina Montenegro. Nos conhecemos ontem no jantar beneficente. Claro, Catarina, como está? Muito bem, obrigada. Estou ligando para convidá-lo para um café. Gostaria de continuar nossa conversa de ontem. Você tem disponibilidade hoje? Gustavo hesitou. A coincidência era grande demais. Conhecer Catarina na mesma noite em que Sofia o alertou sobre um plano contra ele. E agora ela estava ligando, querendo encontrá-lo. Hoje será difícil. Tenho compromissos inadiáveis, respondeu, observando Sofia brincar com Valente. Mas talvez amanhã? Amanhã seria perfeito. Conheço um café maravilhoso nos Jardins. Podemos nos encontrar às 2? Combinado. Ao desligar, Gustavo sentiu um conflito interno. Parte dele queria acreditar que Catarina era apenas uma mulher interessante que havia cruzado seu caminho. Outra parte não podia ignorar o alerta de Sofia e as estranhas coincidências. Sofia, vou precisar encontrar essa mulher amanhã, disse ele, sentando-se ao lado da menina. Quero descobrir se ela tem algo a ver com o que você ouviu. Tenha cuidado, respondeu Sofia, seus olhos grandes refletindo uma preocupação genuína. Sinto que ela não é boa pessoa. Como você pode saber isso só olhando uma foto? Sofia deu de ombros novamente, aquele gesto tão característico. Às vezes a gente só sente. Na rua a gente aprende a conhecer quem é bom e quem não é. É tipo um superpoder. Gustavo sorriu, tocado pela simplicidade e sabedoria daquela criança. Vou confiar no seu superpoder então. E prometo ter cuidado. Ao final do dia, conforme prometido, Gustavo levou Sofia de volta à Praça da República. Antes de se despedir, entregou-lhe mais dinheiro e um celular pré-pago simples. Meu número já está salvo aí. Se precisar de qualquer coisa, ou se ouvir algo sobre mim novamente, me ligue imediatamente. E tome cuidado, Sofia. A menina pegou o telefone com olhos arregalados, como se fosse um tesouro. Obrigada, senhor Gustavo. Só Gustavo, por favor. Sofia sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seu rosto pequeno. Obrigada, Gustavo. Você também toma cuidado. Enquanto o carro se afastava, Gustavo observou pelo retrovisor a pequena figura de Sofia com Valente ao lado. Uma sensação estranha tomou conta dele. Aquela menina das ruas, que há menos de 24 horas era uma completa desconhecida, agora parecia conectada a ele de uma forma que não conseguia explicar. E amanhã ele encontraria Catarina. Seria ela parte do plano mencionado por Sofia? Ou estava permitindo que a paranoia tomasse conta de sua mente? De qualquer forma, não podia ignorar o aviso. Sua vida poderia depender disso. Laços que se formam. O café nos Jardins era exatamente como Gustavo imaginava que seria a escolha de Catarina. Elegante, discreto e exclusivo. Mesas de madeira escura espalhadas por um jardim interno, luz natural filtrada por um teto de vidro,
e uma clientela composta por executivos e socialites que falavam em tom baixo enquanto saboreavam cafés especiais. Catarina já o aguardava, deslumbrante em um vestido azul marinho que realçava sua silhueta. Seus cabelos negros caíam sobre os ombros em ondas perfeitas, e seu sorriso iluminou-se quando avistou Gustavo. "Que bom que você veio", disse ela, estendendo a mão em um cumprimento que durou um pouco mais que o necessário. "O prazer é meu", respondeu Gustavo, tentando manter a compostura enquanto lembrava-se do alerta de Sofia. O encontro transcorreu de forma agradável. Catarina era uma excelente conversadora, alternando entre temas leves e profundos com uma desenvoltura que deixava Gustavo cada vez mais envolvido. Falou sobre sua galeria de arte no Rio, seus planos para a filial em São Paulo e como admirava o trabalho de Gustavo com sua empresa de tecnologia. "Confesso que pesquisei sobre você depois do jantar", admitiu ela, tomando um gole de seu cappuccino. "Sua história é inspiradora. Construir um império tecnológico a partir do zero não é para qualquer um." "Obrigado", respondeu Gustavo, desconfortável com o rumo da conversa. "Mas acredito que você também tem uma história interessante. Como começou no mundo da arte?" Catarina sorriu, passando os dedos pela borda da xícara. "Meu pai era um colecionador obsessivo. Nossa casa no Rio era praticamente uma galeria. Cresci cercada por quadros, esculturas e artistas excêntricos. Quando ele faleceu, decidi transformar sua coleção particular em algo que o público pudesse apreciar." A história soava genuína e Gustavo se viu questionando suas suspeitas. Seria realmente possível que aquela mulher sofisticada estivesse envolvida em um plano contra ele? "E você, Gustavo?", perguntou ela, inclinando-se ligeiramente em sua direção. "O que faz além de comandar uma das maiores empresas de tecnologia do país?" A pergunta o pegou de surpresa. O que ele fazia, afinal? Nos últimos anos, sua vida havia se resumido ao trabalho. Não tinha hobbies, amigos próximos ou qualquer atividade que lhe trouxesse prazer genuíno. "Ultimamente tenho me interessado por causas sociais", respondeu, pensando em Sofia. "Há tantas pessoas necessitadas em nossa cidade. Como aquela menina que vi saindo do seu escritório ontem?", perguntou Catarina, surpreendendo-o. "Como você sabe sobre ela?" Catarina sorriu. "Estava passando pela Avenida Paulista e vi vocês saindo do prédio da Mendes Tech. Você parecia muito atencioso com ela. É sua afilhada?" Gustavo hesitou. O fato de Catarina ter visto Sofia era perturbador. Coincidência ou vigilância? "Não, apenas uma criança que estou ajudando. Ela vive em situação difícil." "Que admirável", comentou Catarina, seus olhos verdes fixos nos dele. "Sempre achei que homens poderosos com um lado sensível são irresistíveis." O flerte era evidente, e Gustavo sentiu-se dividido entre a atração que sentia por Catarina e as suspeitas que não conseguia afastar completamente. O encontro terminou com um convite para jantar no dia seguinte, que Gustavo aceitou após uma breve hesitação. Enquanto se despediam, Catarina beijou-o levemente no canto dos lábios, um gesto ousado que o deixou perturbado pelo resto do dia. De volta ao escritório, Gustavo ligou para Paulo, seu chefe de segurança. "Conseguiu descobrir algo?" "Ainda estou investigando, senhor", respondeu Paulo. "Mas há algo estranho. Essa tal de Catarina Montenegro parece ter aparecido do nada. Sua galeria no Rio existe, mas foi aberta há apenas 6 meses. Antes disso, não encontrei registros dela no Brasil. Continue procurando, Paulo, e quero que coloque alguém para observá-la discretamente." Ao anoitecer, Gustavo sentiu uma inquietação que não conseguia explicar. Pegou o telefone e ligou para o celular que havia dado a Sofia. "Alô?" A voz pequena da menina soou insegura do outro lado da linha. "Sofia, é o Gustavo. Está tudo bem com você?" "Tá sim", respondeu ela, parecendo surpresa com a ligação. "Tô com a minha mãe no albergue hoje. Ela tá melhor. Fico feliz em ouvir isso. Olha, estava pensando, você gostaria de vir ao meu apartamento amanhã? Podemos almoçar juntos e Valente também será bem-vindo." Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. "Por quê?" "Quero conversar mais com você, e talvez possamos pensar em uma maneira de ajudar você e sua mãe de forma mais permanente." Após alguma hesitação, Sofia concordou. Gustavo enviou Antônio para buscá-la na manhã seguinte, no mesmo local onde a havia encontrado pela primeira vez. O apartamento de Gustavo no Jardim Europa era um duplex espaçoso e elegante,
decorado em tons neutros e com móveis de design. Sofia e Valente pareciam deslocados naquele ambiente sofisticado, olhando tudo com olhos arregalados. Nossa, sua casa é maior que o albergue inteiro, comentou Sofia, enquanto explorava timidamente a sala de estar. Gustavo sorriu. Vem, vou te mostrar o resto. Durante o almoço, preparado pela governanta Dona Zélia, Sofia aos poucos foi se soltando. Contou sobre sua vida antes das ruas, sobre a mãe que havia perdido o emprego devido a problemas de saúde, sobre como acabaram despejados de seu pequeno apartamento na periferia. Meu pai foi embora quando eu era bebê, explicou ela, enquanto devorava o frango com batatas. Minha mãe sempre cuidou de mim sozinha. Ela trabalhava em 2 faxinas, mas depois ficou doente, com problema no coração. Gustavo ouvia atentamente, sentindo uma mistura de compaixão e admiração por aquela criança que, apesar de todas as dificuldades, mantinha uma força interior notável. Sofia, encontrei com aquela mulher da foto ontem, comentou ele, observando a reação da menina. Sofia imediatamente ficou séria. E aí? Ela é agradável, mas mencionou ter te visto saindo do meu escritório. Os olhos da menina se arregalaram. Ela estava me vigiando? Não sei. Disse que estava passando pela Avenida Paulista por acaso. Sofia colocou o garfo no prato, perdendo subitamente o apetite. Não gosto dela. Tem algo errado. Como você pode ter tanta certeza? Perguntou Gustavo, intrigado pela convicção da menina. É como eu disse, é um superpoder. Na rua, a gente aprende a sentir quem é perigoso. Senão, a gente não sobrevive. A simplicidade e a sabedoria da explicação tocaram Gustavo profundamente. Ele havia passado anos em negociações com pessoas treinadas para enganar e manipular, e ainda assim, às vezes não conseguia identificar intenções ocultas. Sofia, com apenas 10 anos, havia desenvolvido uma intuição aguçada como mecanismo de sobrevivência. Vou jantar com ela hoje, confessou Gustavo. Quero descobrir mais sobre ela. Tenha cuidado, alertou Sofia, seus olhos grandes cheios de preocupação genuína. Não come nada que ela te der. Gustavo não pôde conter um sorriso. Prometo que vou ficar atento. Após o almoço, Gustavo mostrou a Sofia seu escritório em casa, incluindo o sistema de câmeras de segurança que monitorava todo o apartamento e o prédio. Isso é demais, né? Exclamou ela, fascinada pelas múltiplas telas que mostravam diferentes ângulos. É tipo um Big Brother? Algo assim, riu Gustavo. É para minha segurança. E agora talvez para a sua também. Enquanto Sofia brincava com Valente no terraço, Gustavo recebeu uma ligação de Paulo. Senhor, descobri algo sobre Catarina Montenegro. Ela já usou outros nomes. Em Belo Horizonte, era conhecida como Carolina Martins. No Rio, antes de abrir a galeria, usava o nome Cristina Monteiro. Diferentes nomes? Gustavo sentiu um calafrio. Conseguiu descobrir algo sobre seu passado? Ainda estou investigando, mas há registros preocupantes. Em Belo Horizonte, ela esteve envolvida com um empresário idoso, Arnaldo Vasconcelos. Ele morreu em circunstâncias suspeitas, e ela herdou uma quantia considerável. Também há relatos de uma criança que vivia com eles e que sofria maus tratos. A criança foi hospitalizada várias vezes antes de desaparecer completamente dos registros. Gustavo sentiu o sangue gelar. Continue investigando, Paulo. Quero saber tudo sobre ela antes do jantar de hoje. Ao desligar, Gustavo encontrou Sofia observando-o da porta, um olhar sério em seu rosto infantil. Tem problema, né? Perguntou ela, sua percepção aguçada captando a mudança no humor de Gustavo. Talvez, admitiu ele, sem ver motivo para esconder a verdade da menina. Mas estou tomando cuidado, como você recomendou. Sofia se aproximou e, para a surpresa de Gustavo, segurou sua mão. Posso ficar aqui até você voltar do jantar? Tô preocupada. O gesto simples de confiança emocionou Gustavo mais do que ele esperava. Claro que pode. Dona Zélia ficará com você, e eu volto assim que puder. Durante a tarde, enquanto Sofia assistia televisão com Valente, Gustavo recebeu mais uma ligação, desta vez de sua secretária Vera. Senhor Mendes, tem uma senhora aqui no escritório perguntando pela menina que esteve aqui ontem. Diz que é mãe dela. Gustavo franziu o senho. Como ela soube sobre Sofia estar no escritório? Não sei, senhor. Ela parece bastante agitada. Peça que deixe um número de contato. Vou verificar com Sofia primeiro. Desligando o telefone,
Gustavo chamou Sofia para uma conversa séria. Sofia, sua mãe sabe que você está aqui comigo? A menina negou com a cabeça. Não falei nada para ela. Ela está muito fraca, não quero preocupar. Tem uma mulher no meu escritório dizendo ser sua mãe. Os olhos de Sofia se arregalaram de medo. Minha mãe não consegue nem sair da cama sozinha. Não é ela, Gustavo. A reação assustada da menina confirmou as suspeitas de Gustavo. Alguém estava procurando por Sofia e não era sua mãe. Fique tranquila, assegurou ele, abraçando-a protetoramente. Você está segura aqui. Ninguém vai entrar neste apartamento sem minha autorização. Gustavo ligou novamente para Paulo, relatando o incidente. Quero que descubra quem é essa mulher e reforce a segurança do meu apartamento imediatamente. O dia avançava e a hora do jantar com Catarina se aproximava. Gustavo sentia-se cada vez mais apreensivo, mas também determinado a descobrir a verdade sobre ela. Se havia um plano contra ele, precisava saber quem estava por trás e por quê. Tenho que ir agora, disse a Sofia, que o observava preparar-se para sair. Dona Zélia ficará com você e as seguranças em todo o prédio. Você estará segura. Sofia assentiu, mas seus olhos transmitiam uma preocupação que ia além de sua idade. Volta logo, tá? Prometo, respondeu Gustavo, surpreso com o quanto aquela pequena órfã havia se tornado importante para ele em tão pouco tempo. Enquanto se dirigia ao restaurante onde encontraria Catarina, Gustavo refletia sobre as estranhas reviravoltas que sua vida havia tomado nos últimos dias. De um executivo solitário e apático, ele havia se transformado no protetor de uma menina de rua e no alvo de um possível plano sinistro. O aviso de Sofia havia desencadeado uma série de eventos que estavam virando sua vida de cabeça para baixo. E agora, ele caminhava diretamente para o que poderia ser uma armadilha, determinado a descobrir a verdade sobre Catarina Montenegro, ou qualquer que fosse seu verdadeiro nome. Máscaras que Caem, o restaurante Fasano, um dos mais exclusivos de São Paulo, era um cenário perfeito para um encontro romântico. Luzes baixas, música de piano ao vivo, garçons discretos e uma vista deslumbrante da cidade. Catarina já o aguardava em uma mesa reservada, usando um vestido preto que a fazia parecer ainda mais elegante e misteriosa. Você está deslumbrante, comentou Gustavo, beijando-a levemente no rosto. E você parece preocupado, respondeu ela, seus olhos verdes estudando-o com intensidade. Aconteceu algo? Gustavo hesitou. Deveria confrontá-la diretamente ou continuar o jogo. Optou pela segunda opção, pelo menos por enquanto. Apenas questões de trabalho. Mentiu, forçando um sorriso. Nada com que se preocupar. O jantar transcorreu em uma atmosfera de tensão disfarçada. Por trás das conversas amenas sobre arte, viagens e negócios, Gustavo observava cada reação de Catarina, cada mudança sutil em sua expressão. Ela era boa, muito boa. Nada em seu comportamento indicava que estivesse mentindo ou escondendo algo. Sabe, Gustavo, disse ela após o sommelier servir o vinho, sinto que estamos conectados de alguma forma, como se o destino tivesse planejado nosso encontro. Acredita em destino? Perguntou ele, tomando um gole cauteloso do vinho. Acredito que nada acontece por acaso, respondeu Catarina, seus dedos roçando levemente os dele sobre a mesa, especialmente quando se trata de encontrar alguém especial. O celular de Gustavo vibrou no bolso. Era uma mensagem de Paulo. Informações urgentes sobre CM, ligue assim que possível. Com licença, disse Gustavo, levantando-se. Preciso fazer uma ligação rápida. No banheiro luxuoso do restaurante, Gustavo ligou para seu chefe de segurança. O que descobriu, Paulo? Senhor, a situação é mais grave do que imaginávamos. Catarina Montenegro, ou melhor, Cristina Mendonça, como era seu nome original, tem um histórico perturbador. Foi investigada pela polícia em 3 estados diferentes, por suspeita de envolvimento em golpes contra homens ricos, geralmente viúvos ou divorciados. Gustavo sentiu um nó no estômago. Alguma condenação? Nenhuma. As vítimas sempre desistiam de prestar queixa, ou os casos eram arquivados por falta de provas. Mas há um padrão claro. Ela se aproxima, conquista a confiança e então vem o golpe. E há mais. Ela tem ligações com uma quadrilha especializada em sequestros e extorsões. A mulher que apareceu no escritório dizendo ser mãe da Sofia é Márcia Oliveira, conhecida cúmplice de Catarina.
Meu Deus, murmurou Gustavo, lembrando-se do aviso de Sofia. A menina estava certa o tempo todo. Tem mais uma coisa, senhor. Encontramos registros de uma criança que esteve sob os cuidados de Catarina em Belo Horizonte. Uma menina de 9 anos, filha de um empresário com quem ela se relacionou. A menina deu entrada várias vezes no hospital com contusões e fraturas. O caso foi investigado como possível abuso infantil, mas foi arquivado quando a criança subitamente desapareceu. Gustavo sentiu um calafrio. Sofia estava em perigo. Todos estavam. Paulo, reforce imediatamente a segurança do meu apartamento e alerte as autoridades. Vou terminar o jantar e sair daqui o mais rápido possível. Ao retornar à mesa, Gustavo encontrou Catarina sorrindo calmamente, como se nada no mundo pudesse perturbá-la. Problema resolvido? Perguntou ela, erguendo a taça de vinho. Sim, tudo em ordem, respondeu Gustavo, esforçando-se para manter a compostura. Apenas uma questão na empresa. Falando em empresa, continuou Catarina, inclinando-se para a frente. Fiquei sabendo que você está desenvolvendo um novo sistema de segurança digital. Algo revolucionário, pelo que ouvi. Gustavo franziu o senho. Aquela informação era confidencial, conhecida apenas por sua equipe mais próxima. Como Catarina sabia disso? Os rumores correm rápido no mundo corporativo, comentou ele evasivamente. Não são apenas rumores, respondeu ela, seus olhos brilhando de uma maneira inquietante. Tenho contatos interessados nesse tipo de tecnologia. Pessoas que pagariam muito bem para ter acesso antecipado a algo assim. A conversa estava tomando um rumo perigoso. Estava Catarina tentando sondar informações para um possível roubo industrial? Ou era parte de algo ainda mais sinistro? Prefiro não discutir projetos confidenciais, disse Gustavo secamente. Catarina sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Claro, entendo perfeitamente. Talvez em outra ocasião, quando nos conhecermos melhor. O resto do jantar transcorreu em uma atmosfera ainda mais tensa. Gustavo mal conseguia se concentrar na comida ou na conversa, sua mente dividida entre a mulher à sua frente e a preocupação com Sofia. Ao final da noite, Catarina sugeriu que fossem até seu apartamento para uma última taça de vinho. Gustavo recusou educadamente, alegando um compromisso na manhã seguinte. É uma pena, murmurou ela, seus lábios formando um beicinho sedutor. Tinha tantos planos para esta noite. Enquanto esperavam pelo carro de Gustavo na entrada do restaurante, Catarina aproximou-se mais, seu perfume envolvente nublando momentaneamente os sentidos dele. Quando poderei vê-lo novamente? Perguntou ela, seus dedos traçando o contorno da lapela do terno de Gustavo. Vou te ligar, respondeu ele vagamente. Catarina segurou seu rosto entre as mãos e o beijou intensamente. Foi um beijo calculado, perfeito demais para ser genuíno, pensou Gustavo. Estarei esperando, sussurrou ela ao se afastar. No carro a caminho de casa, Gustavo ligou novamente para Paulo. Estou voltando para o apartamento agora. Como está a situação? Sob controle, senhor. Temos homens posicionados em todos os acessos do prédio e a polícia foi alertada sobre a possibilidade de uma tentativa de invasão ou sequestro. E Sofia? Está segura, senhor. Dona Zélia disse que ela está dormindo tranquilamente. Gustavo respirou aliviado. Pelo menos por enquanto, Sofia estava protegida. Mas por quanto tempo? Se Catarina e seus cúmplices estavam realmente planejando algo contra ele, não desistiriam facilmente. Ao chegar ao apartamento, Gustavo encontrou Dona Zélia na sala tricotando calmamente. Como ela está? Perguntou baixando a voz. Dormiu há 1 hora, senhor, respondeu a governanta, uma senhora de meia idade com um rosto bondoso. Coitadinha, estava exausta, mas comeu bem e até brincou um pouco com o cachorro antes de dormir. Obrigado por cuidar dela, Dona Zélia. Pode ir descansar agora. Após a saída da governanta, Gustavo foi até o quarto de hóspedes onde Sofia dormia. Abriu a porta silenciosamente e observou a pequena figura encolhida sob os cobertores. Valente estava deitado aos pés da cama, vigilante mesmo durante o sono. O cachorro ergueu a cabeça ao perceber a presença de Gustavo, mas não latiu, apenas abanou levemente o rabo antes de voltar a repousar. A cena comoveu Gustavo profundamente. Aquela menina frágil que há poucos dias vivia nas ruas, enfrentando perigos que nenhuma criança deveria conhecer, agora estava ali, dormindo pacificamente em sua casa. E, ironicamente,
Era ela quem o havia alertado sobre o perigo, possivelmente salvando sua vida. Fechou a porta suavemente e foi para seu próprio quarto, exausto física e emocionalmente. Mas o sono não veio facilmente. Sua mente estava repleta de preocupações e perguntas sem resposta. Quem realmente era Catarina Montenegro? O que ela queria dele? Como Sofia havia percebido o perigo quando ele, um homem de negócios experiente, não conseguira ver além da fachada encantadora daquela mulher? Na manhã seguinte, Gustavo acordou com o som de risadas vindas da cozinha. Sofia e Dona Zélia estavam preparando o café da manhã juntas, a menina tentando habilmente virar uma panqueca sob a orientação paciente da governanta. "Bom dia", disse Gustavo, observando a cena com um sorriso. "Bom dia", exclamou Sofia, virando-se tão rapidamente que quase derrubou a panqueca. "Estamos fazendo panquecas. A Dona Zélia está me ensinando." "Vejo que você tem talento culinário", comentou Gustavo, sentando-se à mesa. "Na rua, às vezes eu ajudava a fazer comida no fogareiro. A gente improvisa, sabe?", explicou Sofia, com uma simplicidade que contrastava com a dureza de sua experiência. Durante o café da manhã, Gustavo observava Sofia com uma mistura de admiração e preocupação. Como explicar a ela o perigo que estavam enfrentando? Como protegê-la sem assustá-la ainda mais? "Sofia", começou ele cuidadosamente, "lembra que você me alertou sobre pessoas querendo me fazer mal? Você estava certa." A menina parou de comer, seus olhos grandes fixos em Gustavo. "É a mulher bonita, né? Eu sabia." "Sim, é ela. Meu chefe de segurança descobriu coisas preocupantes sobre ela. E parece que ela tem cúmplices, inclusive a mulher que foi ao meu escritório dizendo ser sua mãe." Sofia empalideceu. "Eles estão me procurando?" "Temo que sim", admitiu Gustavo. "Mas você está segura aqui. Tenho seguranças por todo o prédio, e ninguém entrará sem minha autorização." "E minha mãe de verdade?" perguntou Sofia, sua voz tremendo ligeiramente. "Ela está em perigo também?" Gustavo não havia pensado nisso. Se Catarina e seus cúmplices estavam procurando Sofia, poderiam tentar encontrá-la através de sua mãe. "Vou mandar alguém buscá-la no albergue hoje mesmo", prometeu ele. "Ela ficará segura aqui conosco." Sofia sorriu, um sorriso de alívio que iluminou seu rosto. "Obrigada, Gustavo." Após o café, Gustavo ligou para Paulo e organizou o transporte da mãe de Sofia para o apartamento. Também conversou com seus advogados sobre a possibilidade de obter a guarda temporária da menina para protegê-la legalmente enquanto a situação com Catarina fosse resolvida. Enquanto Sofia brincava com Valente na sala, o telefone tocou. Era Catarina. "Bom dia, querido." Sua voz melosa soou do outro lado da linha. "Acordei pensando em você." "Catarina", respondeu Gustavo friamente. "Ou devo chamá-la de Cristina Mendonça?" Houve um momento de silêncio tenso. Quando Catarina falou novamente, sua voz havia perdido todo o charme, substituído por uma frieza calculista. "Vejo que andou investigando meu passado. Não é muito cavalheiro da sua parte. Assim como não é muito ético da sua parte se aproximar de mim com segundas intenções." Catarina riu, um som metálico e sem humor. "Os negócios são assim, Gustavo. Nada pessoal. Apenas vi uma oportunidade e a aproveitei." "Que oportunidade seria essa? Me sequestrar? Roubar minha empresa?" "Digamos que tenho associados muito interessados em seu novo sistema de segurança e em sua conta bancária, claro. Sinto decepcioná-la, mas seu plano falhou. A polícia já está ciente de tudo." Outra risada, desta vez com um toque de deboche. "A polícia? Você acha mesmo que tenho medo da polícia? Já enfrentei acusações muito piores e sempre saí ilesa. Além disso, você não tem provas de nada. Apenas especulações baseadas em um passado que pode ou não ser meu." "E a menina?" perguntou Gustavo, sua voz endurecendo. "Por que estão procurando por ela?" "Ah, a pequena dedo duro", respondeu Catarina com desdém. "Ela ouviu coisas que não devia. E crianças de rua têm o péssimo hábito de desaparecer sem deixar rastros. Ninguém sente falta delas." A ameaça velada fez o sangue de Gustavo ferver. "Se você ou qualquer um dos seus cúmplices tocarem um fio de cabelo dela, eu juro que..." "Que o quê, Gustavo?" interrompeu Catarina, sua voz agora carregada de veneno. "Você não faz ideia de com quem está lidando. Isso não acabou, na verdade, mal começou." A linha ficou muda. Gustavo ficou parado por alguns momentos, o telefone ainda na mão.
processando a ameaça explícita que acabara de receber. "Tá tudo bem?" perguntou Sofia, que havia se aproximado silenciosamente e agora observava Gustavo com preocupação. Ele forçou um sorriso, não querendo assustá-la. "Vai ficar tudo bem, Sofia. Prometo." Mas enquanto dizia essas palavras, Gustavo sabia que a batalha contra Catarina Montenegro estava apenas começando. E o que mais o preocupava não era sua própria segurança, mas a da pequena menina de rua, que, ironicamente, havia se tornado sua protetora e agora sua responsabilidade. A armadilha. A chegada de Mariana, mãe de Sofia, trouxe uma nova dinâmica para o apartamento de Gustavo. Era uma mulher de 30 e poucos anos, visivelmente abatida pela doença e pelas dificuldades, mas com os mesmos olhos expressivos da filha. Seu rosto magro iluminou-se ao ver Sofia correr em sua direção. "Mãe!" gritou a menina, abraçando-a com força. "Tava com tanta saudade." Mariana retribuiu o abraço com lágrimas nos olhos. "Minha filha, fiquei tão preocupada com você." Gustavo observava a cena com emoção contida. A intensidade daquele reencontro lembrava-o de quanto amor poderia existir, mesmo nas circunstâncias mais adversas. "Senhora Mariana", disse ele, aproximando-se depois que mãe e filha se separaram. "Sou Gustavo Mendes. É um prazer conhecê-la." Mariana o encarou com uma mistura de gratidão e desconfiança. "O senhor ajudou minha filha?" "Na verdade", respondeu Gustavo com um sorriso, "foi ela quem me ajudou. Sofia é uma menina muito especial." Nos dias que se seguiram, Gustavo organizou atendimento médico para Mariana, que foi diagnosticada com uma condição cardíaca tratável, mas que exigia cuidados constantes. Ele assumiu todas as despesas médicas e garantiu que ela tivesse acesso aos melhores especialistas. Enquanto isso, a ameaça de Catarina pairava como uma sombra sobre todos. Paulo reforçou a segurança do apartamento e da empresa, e a polícia iniciou uma investigação discreta sobre Catarina Montenegro e seus possíveis cúmplices. Uma semana após a ligação ameaçadora, Gustavo recebeu um envelope em seu escritório. Dentro, havia apenas uma foto de Sofia brincando com Valente no terraço do apartamento, tirada com uma lente teleobjetiva de algum prédio próximo. No verso, uma mensagem curta: "Ninguém está realmente seguro." Gustavo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Catarina estava demonstrando que podia alcançá-los, mesmo com toda a segurança. "Paulo", chamou ele, entregando a foto ao chefe de segurança, "precisamos redobrar a vigilância, e talvez seja hora de considerar uma mudança temporária de endereço." "Já tenho uma casa preparada em Alphaville, senhor", respondeu Paulo. "Área fechada, segurança privada 24 horas. Seria muito mais difícil para eles os localizarem lá." Gustavo assentiu. "Prepare tudo para nos mudarmos amanhã, discretamente." Ao retornar ao apartamento naquela noite, Gustavo encontrou uma cena que jamais imaginara em sua casa. Sofia e Mariana, cozinhando junto com Dona Zélia, enquanto Valente circulava esperançoso por migalhas. Risos ecoavam pela cozinha, trazendo vida àquele espaço que por tanto tempo havia sido frio e solitário. "Ei, chegou bem na hora", exclamou Sofia ao vê-lo. "A gente está fazendo macarrão à bolonhesa, receita da minha avó." "Espero que não se importe, senhor Mendes", disse Mariana timidamente. Sofia insistiu que queria cozinhar para o senhor. "Por favor, me chame de Gustavo", respondeu ele com um sorriso genuíno, "e estou honrado em provar a receita da sua família." Durante o jantar, observando Sofia contar animadamente histórias de sua breve infância feliz, antes das dificuldades, Gustavo sentiu uma determinação renovada. Não permitiria que Catarina ou qualquer outra pessoa ameaçasse aquela criança que, em tão pouco tempo, havia trazido tanto significado à sua vida vazia. "Sofia, Mariana", disse ele após o jantar, "preciso conversar com vocês sobre algo importante." Com cuidado, explicou sobre a foto recebida e a necessidade de se mudarem temporariamente para um local mais seguro. "É por causa da mulher má?" perguntou Sofia, seus olhos grandes fixos em Gustavo. "Sim", respondeu ele honestamente. "Ela está tentando nos assustar, mas não vamos permitir isso, ok? Vamos para um lugar onde ela não poderá nos encontrar facilmente." Mariana parecia aflita. "Tudo isso por minha causa? Por causa da Sofia? Talvez devêssemos ir embora, não queremos trazer problemas para o senhor." "De jeito nenhum", interrompeu Gustavo firmemente.
Vocês não são o problema. O problema é Catarina, e seja lá quem estiver trabalhando com ela. E vamos enfrentar isso juntos. Na manhã seguinte, um comboio discreto de 3 carros deixou a garagem do prédio de Gustavo. Sofia, Mariana e Valente foram no carro do meio com Gustavo, enquanto os seguranças ocupavam os veículos da frente e de trás. A casa em Alphaville era espaçosa e aconchegante, cercada por um jardim bem cuidado e protegida por um sistema de segurança de última geração. Sofia ficou maravilhada com a piscina e o amplo espaço para Valente correr. Isso aqui é tipo um hotel 5 estrelas, exclamou ela, explorando todos os cômodos. Gustavo sorriu, aliviado por vê-la feliz apesar das circunstâncias. Mas sua preocupação permanecia. Catarina havia demonstrado ser persistente e perigosa. A mudança para Alphaville compraria algum tempo, mas não resolveria o problema definitivamente. 3 dias após a mudança, Gustavo recebeu uma ligação de Renata Oliveira, diretora financeira da Mendes Tech e uma de suas colaboradoras mais próximas. Gustavo, algo estranho está acontecendo, disse ela, sua voz tensa. Recebi um e-mail de uma mulher chamada Catarina Montenegro, perguntando sobre detalhes do novo sistema de segurança. Disse que vocês estavam trabalhando juntos em um projeto e precisava de informações técnicas urgentemente. Gustavo sentiu o sangue gelar. O que você respondeu? Nada ainda. Achei suspeito. Você nunca mencionou essa mulher. E o protocolo é que qualquer solicitação de informações técnicas deve passar por você primeiro. Você fez muito bem, Renata. Não responda a esse e-mail. Na verdade, se ela entrar em contato novamente, tente ganhar tempo sem revelar nada. Precisamos saber o que ela está planejando. Após desligar, Gustavo convocou uma reunião de emergência com Paulo e seus advogados. A situação estava escalando rapidamente. Ela está ficando ousada, comentou Paulo, após ouvir sobre o e-mail, tentando obter informações diretamente dos seus funcionários. Isso sugere que ela está ficando impaciente. Ou desesperada, acrescentou Gustavo. Talvez seus associados estejam pressionando por resultados. De qualquer forma, interveio um dos advogados, isso nos dá uma vantagem. Pessoas desesperadas cometem erros. A reunião foi interrompida pelo toque do celular de Gustavo. Era um número desconhecido. Alô? Atendeu cautelosamente. Senhor Mendes. Uma voz masculina, nervosa, soou do outro lado. Meu nome é Ricardo Alves. Sou jornalista do Diário de São Paulo. Estou investigando uma história sobre Catarina Montenegro e seus possíveis golpes contra empresários. Fontes me informaram que o senhor pode ser uma das vítimas mais recentes. Gustavo hesitou. Poderia ser uma armadilha. Alguém tentando obter informações para Catarina. Como conseguiu meu número, senhor Alves? Através de uma ex-vítima de Catarina, um empresário de Belo Horizonte que preferiu não se identificar publicamente. Ele me contou sobre o modus operandi dela e mencionou que ela estava visando o senhor agora. Intrigado, mas ainda cauteloso, Gustavo combinou um encontro com o jornalista para o dia seguinte, em um local público e seguro. Paulo insistiu em acompanhá-lo e realizar uma verificação completa de Ricardo Alves antes do encontro. De volta à casa em Alphaville, Gustavo encontrou Sofia sentada à beira da piscina, seus pés descalços mergulhados na água. Sentou-se ao lado dela, imitando seu gesto. Tá preocupado, disse Sofia, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Gustavo sorriu tristemente. Sua intuição continua afiada. É a mulher má de novo? Sim. Ela está tentando conseguir informações sobre meu trabalho, coisas importantes e secretas. Sofia ficou em silêncio por um momento, pensativa. Quando eu estava na rua, tinha uns meninos que sempre tentavam pegar minhas coisas. Sabe o que eu fazia? O quê? Deixava eles pensarem que tinham ganhado. Deixava uma sacola velha onde eles podiam ver, com coisas que não eram importantes. Aí eles pegavam aquilo e iam embora. E eu ficava com minhas coisas de verdade seguras. Gustavo olhou para a menina com admiração renovada. Em sua simplicidade, Sofia havia acabado de sugerir uma estratégia que poderia funcionar contra Catarina. Sofia, você é um gênio, disse ele abraçando-a impulsivamente. Sou, perguntou ela, confusa com a súbita explosão de entusiasmo. Sim, você é. Acabou de me dar uma ideia brilhante.
Naquela noite, após Sofia e Mariana irem dormir, Gustavo ligou para Renata. Preciso que você prepare um pacote de informações falsas sobre o sistema de segurança. Algo que pareça convincente, mas que não revele nada realmente importante. Inclua algumas vulnerabilidades fabricadas e código que parece funcional, mas que na verdade não serve para nada. Entendi, respondeu Renata, rapidamente compreendendo o plano. E quando Catarina entrar em contato novamente? Você vai parecer hesitante no início, mas depois cederá e enviará as informações falsas. Faça parecer que está traindo minha confiança por dinheiro ou algum outro motivo convincente. O plano foi colocado em ação no dia seguinte. Como esperado, Catarina contatou Renata novamente, desta vez oferecendo uma quantia considerável por informações sobre o sistema de segurança. Seguindo o roteiro combinado, Renata inicialmente resistiu, mas depois cedeu à tentação financeira e enviou o pacote de informações falsas preparado por Gustavo e sua equipe. Enquanto isso, o encontro com o jornalista Ricardo Alves revelou-se legítimo. Ricardo estava investigando Catarina há meses, após ela ter aplicado um golpe semelhante em um empresário de Belo Horizonte. Ela sempre segue o mesmo padrão, explicou Ricardo, mostrando a Gustavo um dossiê com fotos e recortes de jornais. Seduz homens ricos, geralmente sozinhos, ganha sua confiança e então executa o golpe. Às vezes é chantagem, outras vezes roubo direto de informações ou dinheiro. E sempre tem um cúmplice ou dois para ajudá-la. E as crianças? Perguntou Gustavo, lembrando-se do que Paulo havia descoberto sobre uma criança maltratada em Belo Horizonte. Ricardo ficou sombrio. Isso é o mais perturbador. Em pelo menos 2 casos, havia crianças envolvidas. Em Belo Horizonte, ela se casou com um viúvo que tinha uma filha pequena. A menina começou a apresentar sinais de maus tratos, mas ninguém deu ouvidos a ela. Até que um dia, ela desapareceu. O caso foi arquivado como fuga, mas... Você acha que Catarina fez algo com ela? Perguntou Gustavo, horrorizado. Não tenho provas, admitiu Ricardo. Mas o padrão é assustador. Crianças que se colocam no caminho dela tendem a desaparecer. A revelação reforçou a determinação de Gustavo em proteger Sofia a qualquer custo. A menina havia se tornado muito mais que uma testemunha ou uma protegida. Era alguém por quem ele havia desenvolvido um afeto genuíno, quase paternal. 2 dias depois de Renata ter enviado as informações falsas, Gustavo recebeu um e-mail anônimo com apenas uma linha. Você acha que é esperto, mas apenas adiou o inevitável. Ela percebeu que as informações são falsas, concluiu Paulo, quando Gustavo lhe mostrou a mensagem. Isso significa que ela tem conhecimento técnico suficiente para identificar um engodo, ou tem alguém que entende do assunto trabalhando com ela. De qualquer forma, ganhamos tempo, respondeu Gustavo. E talvez tenhamos irritado o suficiente para fazê-la cometer um erro. Naquela noite, enquanto todos dormiam na casa em Alphaville, uma figura vestida de preto escalou o muro dos fundos, evitando habilmente as câmeras de segurança. A invasora, uma mulher ágil e silenciosa, conseguiu desativar parte do sistema de alarme e abrir uma janela dos fundos. O que ela não contava era com Valente. O vira-lata, sempre alerta, começou a latir furiosamente ao sentir o intruso. O barulho acordou Sofia, que imediatamente percebeu que algo estava errado. "Gustavo!" gritou ela, correndo para o quarto dele. "Tem alguém na casa?" Gustavo acordou instantaneamente. Anos de instinto de sobrevivência nos negócios, traduzindo-se em uma reação rápida. Pegou o telefone e acionou o botão de pânico que alertava Paulo e a equipe de segurança. "Fique aqui", ordenou a Sofia, colocando-a no closet. "Não saia até eu voltar." Mas Sofia, como sempre, tinha outros planos. Assim que Gustavo saiu, ela escorregou para fora do closet e seguiu-o silenciosamente. Valente ao seu lado, rosnando baixinho. Na sala, Gustavo confrontou a invasora. Uma mulher que ele nunca havia visto antes, vestida completamente de preto e com uma expressão de fúria ao perceber que havia sido descoberta. "Quem é você?" exigiu Gustavo. "Trabalhando para Catarina, eu presumo?" A mulher não respondeu. Em vez disso, lançou-se em direção a uma saída próxima. Gustavo tentou interceptá-la, mas ela era surpreendentemente ágil. No entanto, antes que pudesse alcançar a porta, Valente saltou, agarrando sua calça com os dentes.
A invasora chutou o cachorro, que, ganindo de dor, soltou-a. O som do animal ferido desencadeou algo em Sofia. Com um grito de fúria, a menina correu em direção à mulher, surpreendendo tanto a invasora quanto Gustavo. "Não machuca o valente!" gritou Sofia, atirando-se contra as pernas da mulher com toda a força que seu pequeno corpo podia reunir. O impacto foi suficiente para desequilibrar a invasora, dando tempo para Gustavo agarrá-la. Nesse momento, Paulo e outros 2 seguranças irromperam pela porta, rapidamente dominando a mulher. "Sofia, você está bem?" perguntou Gustavo, correndo para verificar a menina e o cachorro. Sofia abraçava Valente, lágrimas escorrendo por seu rosto. "Ela machucou o Valente. Vamos levá-lo ao veterinário imediatamente", prometeu Gustavo, examinando o cachorro que, felizmente, parecia mais assustado do que ferido. A invasora, agora imobilizada pelos seguranças, encarava Gustavo com olhos cheios de ódio. "Isso não acabou", sibilou ela. "Catarina sempre consegue o que quer." "Não desta vez", respondeu Gustavo, abraçando Sofia protetoramente. "Digam a Catarina que se ela ou qualquer um de seus cúmplices se aproximar novamente de mim ou da minha família, as consequências serão severas." Família. A palavra escapou naturalmente, e Gustavo percebeu com alguma surpresa que era exatamente assim que via Sofia e Mariana agora, não como protegidas temporárias, mas como parte de sua vida, de seu futuro, enquanto a polícia levava a invasora e um veterinário de plantão examinava Valente. Gustavo refletia sobre como sua vida havia mudado completamente em tão pouco tempo. De um homem solitário e fechado em seu mundo de negócios, ele havia se transformado no protetor feroz de uma família improvisada. E, ironicamente, tudo começara com o aviso de uma pequena menina de rua que vira além das aparências e detectara o perigo onde todos os outros só viam charme e sofisticação. Revelações e confrontos. A prisão da invasora, identificada como Márcia Oliveira, trouxe um breve alívio para Gustavo. A polícia confirmou suas suspeitas. Márcia era a mesma mulher que havia aparecido em seu escritório, alegando ser a mãe de Sofia, e era uma conhecida cúmplice de Catarina em golpes anteriores. Durante o interrogatório, Márcia manteve-se obstinadamente calada sobre Catarina e seus planos, mas acabou revelando detalhes importantes sobre outro cúmplice, um hacker chamado Eduardo Santos, responsável por tentar invadir os sistemas da Mendes Tech e analisar as informações falsas enviadas por Renata. "Estamos nos aproximando", comentou Paulo, após relatar as descobertas a Gustavo. "Com Márcia presa e Eduardo identificado, Catarina está ficando sem opções." "Não subestime-a", advertiu Gustavo. "Pessoas encurraladas são as mais perigosas." Uma semana após a tentativa de invasão, a rotina na casa de Alphaville havia se estabilizado. Sofia, recuperada do susto, voltara a sorrir e brincar com Valente, que felizmente não sofrera ferimentos graves. Mariana também apresentava melhoras significativas em sua saúde, graças aos tratamentos proporcionados por Gustavo. "Nunca vou poder agradecer o suficiente por tudo que tem feito por nós", disse Mariana, enquanto tomavam café da manhã no terraço ensolarado. "Não há o que agradecer", respondeu Gustavo sinceramente. "Vocês trouxeram mais para minha vida do que eu jamais poderia retribuir." Sofia, sentada entre eles, sorriu. O vínculo entre ela e Gustavo fortalecia-se a cada dia, transformando-se em algo que nenhum dos dois havia esperado, mas que ambos agora valorizavam profundamente. Naquela tarde, Gustavo recebeu uma ligação inesperada de Renata. "Gustavo, tem uma mulher aqui no escritório querendo falar com você. Diz que tem informações importantes sobre Catarina Montenegro." "Quem é ela?" perguntou Gustavo, imediatamente em alerta. "Seu nome é Laura Cardoso. Diz que é ex-sócia de Catarina na Galeria de Arte do Rio." Intrigado, Gustavo decidiu encontrar-se com Laura, mas em terreno neutro e seguro. Combinaram um encontro em um café movimentado no shopping Iguatemi, com Paulo e outros seguranças posicionados estrategicamente. Laura era uma mulher de meia-idade, com cabelos grisalhos elegantemente cortados e uma postura que indicava anos de convívio em ambientes sofisticados. Seus olhos, porém, carregavam uma sombra de medo. "Senhor Mendes", começou ela, após os cumprimentos iniciais.
Agradeço por concordar em me encontrar. Sei que deve estar se perguntando por que uma ex-sócia de Catarina estaria disposta a atraí-la. A pergunta passou pela minha cabeça, admitiu Gustavo. Laura suspirou profundamente. Porque ela arruinou minha vida, assim como fez com tantos outros. A galeria de arte era minha, na verdade. Catarina apareceu há um ano, encantadora e cheia de ideias. Propôs uma sociedade, trouxe investidores, expandiu o negócio. Eu estava maravilhada, até descobrir que era tudo uma fachada. Uma fachada para quê? Lavagem de dinheiro, principalmente. Mas também um ponto de encontro para planejar golpes maiores. Quando descobri e confrontei-a, ela simplesmente riu. No dia seguinte, acordei para descobrir que todas as minhas contas haviam sido esvaziadas. Meu nome estava em dívidas que nunca contraí, e a galeria havia sido esvaziada durante a noite. Catarina desapareceu, deixando-me para lidar com as consequências. Gustavo estudou Laura atentamente, tentando detectar qualquer sinal de engano. Mas seus olhos refletiam apenas dor e uma raiva contida. Por que está me contando isso agora? Porque soube que ela está mirando em você. Um amigo em comum, Roberto da Silva, mencionou que Catarina estava se aproximando de um importante empresário de tecnologia. Não foi difícil ligar os pontos, e não posso permitir que ela destrua mais uma vida. Roberto da Silva? Gustavo franziu o senho. Ela mencionou esse nome quando nos conhecemos. Disse que era um amigo em comum. Laura riu amargamente. Roberto nem a conhece pessoalmente. Ela simplesmente estudou sua rede social, identificou contatos em comum e usou isso para criar uma falsa conexão. É parte de seu método. As revelações de Laura alinhavam-se perfeitamente com tudo que Gustavo havia descoberto sobre Catarina. Mas havia algo mais na história. Laura, você mencionou golpes maiores. O que exatamente Catarina está planejando? A ex-sócia hesitou, olhando nervosamente ao redor, antes de inclinar-se para a frente. Ela não trabalha sozinha. Há alguém acima dela. Alguém que financia suas operações e escolhe os alvos. Alguém poderoso o suficiente para protegê-la das consequências legais. Nunca soube quem era, Catarina mantinha esse segredo bem guardado. Mas ouvi menções a um chefe ou parceiro. A informação era perturbadora. Se Catarina era apenas uma peça em um esquema maior, neutralizá-la poderia não ser suficiente para acabar com a ameaça. Tem mais uma coisa, continuou Laura, sua voz baixando ainda mais. Eu vi documentos, planilhas com nomes. Você não é o primeiro alvo no setor de tecnologia. 3 outras empresas foram visadas nos últimos 2 anos. Todas trabalhavam com sistemas de segurança avançados, como a sua. O que aconteceu com essas empresas? 2 foram à falência, após terem seus sistemas comprometidos e dados roubados. A terceira sobreviveu, mas perdeu contratos importantes. Em todos os casos, Catarina ou alguém de sua equipe se aproximou dos CEOs usando a mesma tática: sedução, ganho de confiança e, então, o golpe. Gustavo sentiu um calafrio. Não era apenas sua empresa ou sua fortuna pessoal que estavam em risco, mas todo um setor estratégico. Quem quer que estivesse por trás de Catarina tinha ambições que iam muito além de simples extorsão. Laura, preciso que você conte tudo isso à polícia. A mulher empalideceu. Tenho medo, Sr. Mendes. Catarina tem conexões, pessoas que fariam qualquer coisa por ela. Vou garantir sua proteção, prometeu Gustavo. O que você sabe pode ser crucial para detê-la de uma vez por todas. Após o encontro com Laura, Gustavo reuniu-se com Paulo e seus advogados para discutir as novas informações. A situação era mais complexa do que haviam imaginado inicialmente. Precisamos descobrir quem está por trás de Catarina, concluiu Gustavo. Essa pessoa é a verdadeira ameaça. Talvez Márcia possa nos dar essa informação, sugeriu Paulo. Com as revelações de Laura, temos mais leverage para pressioná-la. O plano era promissor, mas antes que pudessem implementá-lo, Gustavo recebeu uma notícia alarmante. Márcia havia sido encontrada inconsciente em sua cela, aparentemente após uma tentativa de envenenamento. Embora os médicos tivessem conseguido salvá-la, ela estava em coma induzido, sem previsão de recuperação. Alguém não quer que ela fale, concluiu Paulo sombriamente. De volta à casa em Alphaville, Gustavo encontrou Sofia sentada na varanda, desenhando concentradamente em um caderno que Mariana havia comprado para ela.
O que está desenhando? Perguntou ele, sentando-se ao lado da menina. Sofia mostrou o desenho. Uma representação simples, mas tocante de Gustavo, Mariana, ela própria e Valente, todos de mãos dadas em frente a uma casa grande. Somos nós, explicou ela, com um sorriso tímido. Nossa família. A palavra família atingiu Gustavo com força, despertando emoções que ele havia suprimido desde a perda de Clara. Em tão pouco tempo, Sofia e Mariana haviam preenchido um vazio em sua vida que ele nem sabia que poderia ser preenchido novamente. É um desenho lindo, Sofia, disse ele, emocionado. Posso guardá-lo? A menina assentiu, entregando-lhe o papel com orgulho. Estava pensando, quando tudo isso acabar, a gente vai continuar junto? A pergunta, feita com a sinceridade direta de uma criança, pegou Gustavo desprevenido. Mas a resposta veio naturalmente, sem hesitação. Sim, Sofia, se você e sua mãe quiserem, vamos continuar juntos. O sorriso da menina iluminou seu rosto pequeno, e ela abraçou Gustavo impulsivamente. Quero muito. E a mãe também quer, ela me disse. Aquele momento de ternura foi interrompido pelo toque do celular de Gustavo. Era Ricardo Alves, o jornalista. Senhor Mendes, descobri algo importante sobre Catarina. Algo que pode explicar por que ela está tão obcecada em destruí-lo. O que descobriu? Perguntou Gustavo, afastando-se um pouco para que Sofia não ouvisse a conversa. Catarina Montenegro não é apenas uma golpista comum. Ela é a ex-esposa de Arnaldo Vasconcelos, o empresário de Belo Horizonte que morreu em circunstâncias suspeitas. E aqui vem a parte interessante. Antes de morrer, Vasconcelos estava negociando uma parceria com sua empresa, a Mendes Tech. Gustavo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Lembro-me dessas negociações. Vasconcelos tinha uma empresa de segurança física. Queria expandir para a segurança digital, mas as negociações foram interrompidas quando ele morreu subitamente. Exato. E, segundo minhas fontes, Catarina culpa você pelo fracasso dos negócios do marido. Aparentemente, após a morte dele, ela tentou continuar as negociações, mas sua empresa recusou. Nunca soube disso, admitiu Gustavo. Quem conduzia essas negociações era meu então diretor de expansão, Carlos Ferreira. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Carlos Ferreira, repetiu Ricardo, sua voz subitamente tensa. Ele ainda trabalha para você? Não, saiu há cerca de 1 ano para abrir sua própria consultoria. Por quê? Porque encontrei o nome dele em algumas das investigações sobre Catarina. Nada concreto, apenas menções em conversas monitoradas. Mas é uma coincidência interessante, não acha? A mente de Gustavo trabalhava rapidamente, conectando os pontos. Carlos havia sido um funcionário de confiança por quase 5 anos, responsável por negociações estratégicas e expansão de negócios. Teria ele alguma conexão com Catarina? Seria ele o parceiro misterioso mencionado por Laura? Ricardo, preciso que você investigue Carlos Ferreira a fundo, discretamente. Já estou nisso, Sr. Mendes. Aliás, há mais uma coisa que você deveria saber. Catarina não age apenas por vingança ou dinheiro. Ela parece obcecada com crianças, especificamente com maltratar crianças próximas às suas vítimas. É como se ela obtivesse algum tipo de prazer perverso nisso. A revelação fez Gustavo olhar instintivamente para Sofia, que brincava com Valente a alguns metros de distância. A menina em Belo Horizonte, a que desapareceu, era filha do primeiro casamento de Vasconcelos. Catarina a maltratava sistematicamente, segundo depoimentos de funcionários da casa. Após a morte do pai, a menina simplesmente sumiu. A investigação foi arquivada, mas há quem acredite que Catarina tenha feito algo terrível com ela. Um arrepio percorreu a espinha de Gustavo. A ameaça a Sofia era ainda mais grave do que ele imaginara. Catarina não queria apenas usá-la como leverage ou silenciá-la. Havia algo mais sinistro em seu interesse pela menina. Obrigado, Ricardo. Mantenha-me informado sobre qualquer novidade. Após desligar, Gustavo aproximou-se de Sofia, que agora brincava alegremente com Valente no jardim. Observando-a tão inocente e confiante, apesar de tudo que já havia enfrentado em sua curta vida, sentiu uma determinação renovada. Não permitiria que Catarina ou quem quer que estivesse por trás dela tocasse em um fio de cabelo daquela criança. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Gustavo revisava os documentos da antiga negociação com a empresa de Vasconcelos.
Havia algo estranho nos relatórios finais, discrepâncias sutis que na época foram atribuídas a erros administrativos. Agora, sob nova luz, pareciam indicar uma possível sabotagem intencional. O telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Era Paulo. Senhor, temos um problema. Eduardo Santos, o hacker que trabalha com Catarina, foi preso tentando invadir nosso sistema de segurança. Mas antes de ser detido, conseguiu enviar uma mensagem. Nossos técnicos interceptaram-na. O que dizia a mensagem? Era curta. Plano B ativado. C sabe sobre a menina. Prepare-se. O sangue de Gustavo gelou. Reforce a segurança da casa imediatamente. E mande mais homens para o hospital onde Mariana está fazendo exames. Mariana havia ido ao hospital naquela tarde para uma bateria de exames cardíacos, acompanhada por 2 seguranças. Deveriam retornar apenas na manhã seguinte. Já tomei essas providências, senhor. Mas há mais. Identificamos uma ligação entre Carlos Ferreira e Catarina. Eles foram vistos juntos em um hotel em São Paulo, 3 dias antes de ele pedir demissão da empresa. A confirmação de suas suspeitas veio como um golpe. Carlos havia sido um dos poucos em quem Gustavo confiava plenamente nos negócios. A traição doía quase tanto quanto a ameaça que representava. Encontre Carlos, ordenou Gustavo. Use todos os recursos disponíveis. Ele é a chave para acabar com isso de uma vez por todas. Enquanto desligava, Gustavo sentiu uma presença atrás de si. Virando-se rapidamente, viu Sofia parada na porta do escritório, seus olhos grandes arregalados de medo. Tem problema, né? Perguntou ela, sua voz pequena tremendo ligeiramente. Gustavo suspirou, percebendo que a menina provavelmente havia ouvido parte da conversa. Vem cá, chamou ele abrindo os braços. Sofia correu para ele, permitindo-se ser abraçada. A mulher má tá vindo de novo? Estamos nos preparando para isso, respondeu Gustavo honestamente. Mas não se preocupe, não vou deixar que nada aconteça com você ou com sua mãe. Sofia olhou para ele com uma confiança que apertou seu coração. Eu sei. Você é nosso protetor agora. Naquele momento, enquanto abraçava a pequena figura de Sofia, Gustavo tomou uma decisão. Não bastava apenas se defender de Catarina e seus cúmplices. Era hora de acabar com aquela ameaça de uma vez por todas, para que Sofia, Mariana e ele próprio pudessem finalmente viver em paz. O confronto final estava se aproximando, e desta vez, Gustavo estaria preparado. Com a ajuda de Sofia, Paulo, Ricardo e todos que haviam se unido à sua causa, ele enfrentaria não apenas Catarina, mas também o misterioso parceiro que a respaldava. E quando tudo terminasse, talvez finalmente pudessem ser a família que Sofia havia desenhado com tanto carinho, unida, feliz e livre do medo. O recomeço. A noite avançava lentamente na casa de Alphaville. Gustavo não conseguia dormir, seus pensamentos alternando entre estratégias para enfrentar Catarina e preocupações com a segurança de Sofia e Mariana. O relatório mais recente de Paulo confirmava: Carlos Ferreira, seu ex-diretor de expansão, estava definitivamente envolvido com Catarina. Ambos haviam sido vistos juntos diversas vezes no último ano, sempre em encontros discretos e aparentemente planejados para não chamar atenção. A traição sempre dói mais quando vem de alguém próximo, murmurou Gustavo para si mesmo, observando o céu estrelado pela janela de seu quarto. O som suave de passos no corredor interrompeu seus pensamentos. Instintivamente em alerta, Gustavo abriu a porta para encontrar Sofia de pijama e abraçada a um ursinho de pelúcia que Mariana havia comprado para ela. Não consigo dormir, disse a menina, seus olhos grandes refletindo a mesma inquietação que Gustavo sentia. Eu também não, admitiu ele, abrindo mais a porta. Quer entrar? Podemos conversar um pouco. Sofia assentiu, entrando timidamente no quarto. Sentou-se na beira da cama, abraçando o ursinho com mais força. Estou com medo, confessou ela, sua voz quase um sussurro. Não por mim, mas pela mamãe e por você. Gustavo sentou-se ao lado dela, tocado pela preocupação da menina. Mesmo tão jovem, Sofia pensava primeiro nos outros. Eu deveria estar protegendo você, não o contrário, disse ele com um sorriso suave. A gente se protege junto, respondeu Sofia com uma simplicidade que escondia uma sabedoria além de sua idade. Como uma família de verdade. As palavras tocaram Gustavo profundamente. Em poucos dias,
Aquela pequena menina de rua havia se tornado uma parte essencial de sua vida, preenchendo um vazio que ele nem sabia que existia. Sofia, quando tudo isso acabar, gostaria de conversar com você e sua mãe sobre algo importante. A menina inclinou a cabeça, curiosa. Sobre o quê? Sobre vocês ficarem comigo permanentemente. Legalmente. Os olhos de Sofia se arregalaram, compreendendo o que Gustavo estava sugerindo. Você quer adotar a gente? Se vocês quiserem, respondeu ele, subitamente nervoso com a possibilidade de rejeição. Seria uma honra para mim ter vocês como família. Sofia ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Então, sem aviso, jogou-se nos braços de Gustavo, abraçando-o com toda a força que seu pequeno corpo podia reunir. Eu quero muito, disse ela, sua voz embargada pela emoção. E a mamãe também vai querer, tenho certeza. Gustavo abraçou-a de volta, sentindo uma emoção que há muito não experimentava. Esperança. Pela primeira vez em anos, ele estava planejando um futuro que ia além de contratos e aquisições. Um futuro com uma família. O momento foi interrompido pelo toque insistente do celular. Era Paulo. Senhor, encontramos Carlos Ferreira. Ele está em uma casa de campo em Atibaia, aparentemente se preparando para deixar o país. Temos agentes observando o local, mas precisamos agir rapidamente. Estou a caminho, respondeu Gustavo, desligando e voltando-se para Sofia. Preciso sair por algumas horas. Fique aqui com os seguranças e sua mãe voltará pela manhã. Promete não sair da casa por nenhum motivo? Sofia assentiu seriamente. Prometo, mas você vai ficar bem. Vou, assegurou Gustavo, beijando-a na testa. E quando eu voltar, tudo isso terá acabado. Na garagem, Paulo já o aguardava com 2 outros seguranças. O plano era simples: confrontar Carlos, obter confissões e evidências que pudessem ser usadas para desmantelar toda a operação, incluindo a participação de Catarina. A casa de campo em Atibaia era isolada, no final de uma estrada de terra cercada por árvores altas. À distância, luzes fracas indicavam que alguém estava acordado, apesar da hora avançada. Ele não está sozinho, informou um dos seguranças, observando a casa através de binóculos de visão noturna. Há pelo menos mais 2 pessoas lá dentro, uma mulher e um homem. Catarina? Perguntou Gustavo. Impossível confirmar daqui, senhor. Gustavo ponderou suas opções. Confrontar Carlos diretamente poderia ser perigoso, especialmente se Catarina estivesse presente. Por outro lado, esperar poderia significar perder a única chance de pegá-los juntos. Vamos nos aproximar silenciosamente, decidiu. Quero ver com meus próprios olhos antes de decidirmos o próximo passo. Movendo-se como sombras entre as árvores, Gustavo e sua equipe chegaram até uma janela lateral da casa, parcialmente coberta por cortinas. De dentro, vozes alteradas podiam ser ouvidas. Não era o plano, dizia uma voz masculina que Gustavo reconheceu como sendo de Carlos. Você prometeu que seria uma operação limpa? Informações por dinheiro, nada mais. Planos mudam, querido, respondeu uma voz feminina que só poderia ser de Catarina. Gustavo Mendes é mais esperto do que pensávamos, e aquela maldita menina de rua complicou tudo. Não me importa. Não concordei com o sequestro, muito menos com o que você fez àquela outra criança em Belo Horizonte. Houve um som de algo quebrando, como se alguém tivesse atirado um objeto contra a parede. Não me venha com escrúpulos agora, Carlos. A voz de Catarina soava furiosa. Você está nisso tão fundo quanto eu. Se eu cair, você cai comigo. A terceira pessoa, até então silenciosa, finalmente falou. Era uma voz grave, com sotaque estrangeiro. Basta vocês dois. Estamos perdendo tempo com discussões inúteis. O comprador está ficando impaciente. Precisamos entregar o sistema de segurança da Mendes Tech em 48 horas, ou o acordo está cancelado. Gustavo sentiu um arrepio. Então era isso. Roubo industrial, provavelmente para um competidor estrangeiro. O novo sistema de segurança que sua empresa estava desenvolvendo revolucionaria o mercado valendo bilhões. O sistema está protegido, continuou Carlos. Gustavo não é tolo. Depois daquela informação falsa que enviamos, ele reforçou todas as defesas digitais. É por isso que precisamos de leverage, respondeu a voz estrangeira friamente. A menina, Sofia. Gustavo claramente se importa com ela.
Se a tivermos, ele nos dará acesso a tudo. Gustavo sentiu o sangue ferver em suas veias. Eles estavam planejando usar Sofia como moeda de troca. Seu instinto protetor falou mais alto que a cautela. Paulo, sussurrou afastando-se da janela. Chame reforços e a polícia. Vamos acabar com isso agora. Senhor, talvez devêssemos esperar. Eles são 3 e podem estar armados. Não há tempo. Eles estão planejando ir atrás de Sofia. Antes que Paulo pudesse protestar novamente, o celular de Gustavo vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido, contendo apenas uma foto. Sofia dormindo em seu quarto na casa de Alphaville, com uma data e hora de poucos minutos atrás. A mensagem seguinte gelou seu sangue. Tarde demais, Gustavo. A menina é nossa agora. Meu Deus, murmurou ele, mostrando a mensagem a Paulo. Como é possível? A casa está cercada de seguranças. Deve haver um traidor entre nós, concluiu Paulo, imediatamente pegando seu rádio. Atenção todas as unidades em Alphaville. Código vermelho. Repito, código vermelho. Protejam a criança a qualquer custo. Mas não houve resposta, apenas estática. Isso foi uma armadilha, percebeu Gustavo, sentindo o desespero crescer. Nos atraíram para longe de Sofia deliberadamente. Nesse momento, a porta da casa de campo se abriu e Catarina Montenegro saiu, elegante como sempre em um conjunto preto, um sorriso frio em seus lábios perfeitos. Gustavo, que surpresa agradável, disse ela, como se estivessem em um coquetel. Estávamos justamente falando sobre você. Carlos e o homem desconhecido apareceram logo atrás dela. Carlos parecia nervoso, evitando o olhar de Gustavo, enquanto o estrangeiro, um homem alto de cabelos grisalhos, mantinha uma expressão impassível. Onde está Sofia? Exigiu Gustavo, avançando em direção a Catarina. Paulo e os outros seguranças imediatamente sacaram suas armas. A pequena Sofia, respondeu Catarina sem se abalar com as armas apontadas para ela. Uma criança tão perceptiva. Viu através de mim imediatamente, não foi? A mulher má, como ela me chama, adorável. Se você tocou em um fio de cabelo dela, começou Gustavo, a fúria mal contida em sua voz. Você fará o quê? Interrompeu Catarina, seu sorriso desaparecendo. Não está em posição de fazer ameaças, Gustavo. A menina está segura por enquanto. Seu bem-estar depende inteiramente da sua cooperação. O que você quer? Acesso total ao sistema de segurança que sua empresa está desenvolvendo. Os códigos-fonte, os protótipos, tudo. E 50 milhões de dólares transferidos para uma conta nas Ilhas Cayman. Em troca, a menina voltará sã e salva para você. Gustavo olhou para Carlos, que ainda evitava seu olhar. Por quê, Carlos? Eu confiei em você. Dei oportunidades, poder, dinheiro. Carlos finalmente ergueu os olhos. Uma mistura de vergonha e desafio em seu rosto. Nunca foi suficiente, Gustavo. Sempre o gênio, o visionário, enquanto eu era apenas o executor de suas ideias brilhantes. Aquele sistema de segurança? Eu contribuí significativamente para seu desenvolvimento. Mas quem receberia os créditos? Você, sempre você. Então é por isso? Inveja? Dinheiro? Ambos, admitiu Carlos. Catarina me mostrou que eu poderia ter muito mais. Ser muito mais. O homem estrangeiro, até então silencioso, deu um passo à frente. Chega de conversa. Você tem 24 horas para entregar o que pedimos, Sr. Mendes. Caso contrário, ele deixou a ameaça pairando no ar. Como sei que Sofia está realmente com vocês? Perguntou Gustavo, tentando ganhar tempo enquanto sua mente trabalhava em possíveis soluções. Catarina sorriu novamente, aquele sorriso frio que nunca alcançava seus olhos. Pegou seu celular e mostrou um vídeo. Sofia aparentemente dormindo, sendo carregada para fora da casa em Alphaville por um homem de uniforme semelhante ao dos seguranças de Gustavo. Satisfeito? Perguntou ela, guardando o celular. Um de seus leais seguranças trabalha para nós há meses. Tão conveniente. Gustavo sentiu como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Sofia, a pequena menina que havia salvado sua vida com um aviso, agora estava em perigo por sua causa. Vou cooperar, disse finalmente. Mas quero falar com Sofia primeiro, certificar-me de que ela está bem. Tudo a seu tempo, respondeu Catarina. Agora sugiro que volte para São Paulo e comece a reunir o que pedimos. Entraremos em contato com instruções detalhadas. Paulo, que havia mantido sua arma apontada todo o tempo, olhou para Gustavo esperando um sinal.
Mas ambos sabiam que um confronto direto agora poderia colocar Sofia em risco ainda maior. Vamos, disse Gustavo a Paulo, recuando lentamente. Por enquanto. No carro, a caminho de São Paulo, Gustavo sentia uma mistura de desespero e determinação. Sofia estava nas mãos de Catarina, a mulher que Sofia mesma havia identificado como perigosa desde o primeiro momento. A mesma mulher que, segundo Ricardo, havia um histórico perturbador com crianças. "O que faremos, senhor?" perguntou Paulo, sua voz tensa. "Não vamos jogar o jogo deles", respondeu Gustavo, um plano começando a se formar em sua mente. "Vamos criar nosso próprio jogo." De volta a São Paulo, Gustavo convocou uma reunião de emergência com sua equipe de segurança, Renata e outros executivos de confiança. A situação foi explicada e um plano audacioso começou a tomar forma. "Vamos dar a eles exatamente o que querem", explicou Gustavo, "uma versão do sistema de segurança, mas com uma modificação crítica, uma porta dos fundos que nos permitirá rastreá-los e, eventualmente, localizá-los." "E o dinheiro?" perguntou Renata. "Faremos a transferência, mas para uma conta monitorada. No momento em que tentarem acessar os fundos, teremos sua localização." O plano era arriscado, mas era a melhor chance de recuperar Sofia sem colocá-la em perigo ainda maior. Enquanto a equipe trabalhava nos detalhes técnicos, Gustavo recebeu uma ligação de Ricardo Alves. "Senhor Mendes, descobri algo importante sobre Catarina e Carlos. Eles não são apenas parceiros de negócios, são irmãos." "Irmãos?" repetiu Gustavo surpreso. "Meio-irmãos, para ser exato. Mesma mãe, pais diferentes. Cresceram separados, mas mantiveram contato. Isso explica a lealdade de Carlos a ela, apesar de suas aparentes divergências." A informação adicionava uma nova camada de complexidade à situação, mas também oferecia uma possível vantagem. Se Carlos estava tendo dúvidas sobre os métodos de Catarina, como sugerido pela conversa que Gustavo havia escutado, talvez pudesse ser convencido a ajudar. Na manhã seguinte, conforme prometido, Catarina fez contato, dessa vez através de uma videochamada. Seu rosto apareceu na tela, o mesmo sorriso frio de sempre. "Bom dia, Gustavo. Espero que tenha dormido bem." "Onde está Sofia?" exigiu ele, sem rodeios. Catarina suspirou teatralmente, sempre direto ao ponto. "Muito bem." A câmera moveu-se, revelando Sofia sentada em uma cadeira aparentemente ilesa, mas com os olhos arregalados de medo. Valente estava ao seu lado, deitado obedientemente. "Sofia!" exclamou Gustavo. "Você está bem?" A menina assentiu, lágrimas nos olhos. "Estou, Gustavo, mas quero ir para casa." "Vai ficar tudo bem, querida, prometo." Catarina voltou a aparecer na tela. "Tocante. Agora aos negócios. Preparou o que pedimos?" "Sim", respondeu Gustavo. "O sistema de segurança está pronto para transferência, e o dinheiro será enviado assim que Sofia estiver segura comigo." "Não, não", repreendeu Catarina, como se falasse com uma criança. "Primeiro o sistema e o dinheiro, depois a menina. Metade do dinheiro agora, metade quando Sofia estiver segura", contrapropôs Gustavo. "E o sistema será transferido através de um servidor seguro, com acesso limitado, até a confirmação de que Sofia está bem." Houve um momento de silêncio, enquanto Catarina considerava a oferta. "Aceitável", disse finalmente. "Enviarei as coordenadas para a transferência." Após a chamada, Gustavo reuniu-se novamente com sua equipe. O plano estava em andamento. A versão modificada do sistema seria enviada junto com a primeira parcela do dinheiro. Enquanto isso, uma equipe de elite, liderada por Paulo, estava pronta para agir assim que a localização de Sofia fosse confirmada. "Lembrem-se", instruiu Gustavo, "a prioridade é a segurança de Sofia. Não quero heroísmos que possam colocá-la em risco." As horas que se seguiram foram as mais longas da vida de Gustavo. A transferência do sistema foi feita, o dinheiro enviado, e agora tudo o que podiam fazer era esperar pelo sinal que revelaria a localização de Sofia. Finalmente, às 19h43, o sinal apareceu no mapa digital, um ponto piscando em uma área remota nos arredores de Campinas. "Temos a localização", anunciou o técnico de segurança. "Estão em uma fazenda abandonada a cerca de 100 quilômetros daqui. Mobilize a equipe", ordenou Gustavo a Paulo. "Vou com vocês." "Senhor, é muito arriscado",
começou Paulo. Não é negociável, Paulo. Sofia precisa ver um rosto familiar quando for resgatada. A operação foi planejada meticulosamente. Com o apoio discreto da polícia, que havia sido informada sobre a situação, a equipe de Gustavo cercou a fazenda. Imagens térmicas confirmaram a presença de pelo menos 5 pessoas no interior da casa principal, 3 adultos e 2 figuras menores, presumivelmente Sofia e Valente. Eles não parecem estar armados, informou o especialista em segurança, analisando as imagens. Mas não podemos ter certeza. Gustavo observava tudo a uma distância segura, seu coração batendo acelerado. Tão perto e ainda assim tão distante de Sofia. A invasão foi rápida e precisa. Em menos de 3 minutos, a equipe de segurança havia neutralizado os guardas externos e entrado na casa. Catarina, Carlos e o homem estrangeiro foram surpreendidos enquanto examinavam os dados do sistema de segurança, percebendo tarde demais que haviam sido enganados. «Sofia!» gritou Gustavo, correndo para o quarto onde a menina estava, Valente ao seu lado. «Gustavo!» exclamou ela, correndo para seus braços. «Eu sabia que você viria». Abraçando-a com força, Gustavo sentiu uma onda de alívio tão intensa que quase o derrubou. Sofia estava segura, assustada, mas sem ferimentos físicos. No cômodo principal, Catarina havia sido imobilizada, mas mantinha sua postura altiva, como se ainda estivesse no controle da situação. «Isso não acabou, Gustavo», sibilou ela, quando ele passou por ela com Sofia nos braços. «Pessoas como eu sempre encontram uma maneira». «Talvez», respondeu Gustavo calmamente, «mas não desta vez, e não com esta família». Carlos, ao contrário de Catarina, parecia derrotado. Quando seus olhos encontraram os de Gustavo, havia apenas vergonha e arrependimento. «Sinto muito», murmurou ele quase inaudivelmente. «Nunca quis que uma criança se machucasse». Gustavo apenas assentiu, sem palavras, para o homem que havia traído sua confiança tão profundamente. O retorno a São Paulo foi silencioso. Sofia adormecida no colo de Gustavo, exausta pelo trauma e pelas emoções intensas. Valente, fiel como sempre, descansava aos seus pés. Mariana os aguardava na casa de Alphaville, tendo sido informada sobre o resgate bem-sucedido. Quando viu a filha nos braços de Gustavo, correu para eles, lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. «Minha filha, meu amor», soluçou ela, acariciando o cabelo de Sofia, que acordou com o toque familiar. «Mamãe!» exclamou Sofia, transferindo-se para os braços da mãe. «A mulher má me pegou, mas o Gustavo me salvou como eu sabia que ele faria». As semanas seguintes trouxeram uma resolução gradual para toda a situação. Catarina, Carlos e seus cúmplices foram presos, enfrentando acusações que iam desde tentativa de sequestro até espionagem industrial. O homem estrangeiro foi identificado como um agente de uma corporação rival internacional, interessada em roubar a tecnologia de segurança da Mendes Tech. Mais perturbador, investigações mais profundas revelaram a verdade sobre a menina desaparecida em Belo Horizonte. Ela havia sido levada para o exterior e adotada ilegalmente por uma família que desconhecia seu passado. A polícia conseguiu localizá-la viva e bem, proporcionando um raro final feliz para uma história que poderia ter terminado em tragédia. Quanto a Gustavo, Sofia e Mariana, a vida começou a encontrar um novo ritmo. A casa em Alphaville, inicialmente um refúgio temporário, tornou-se um lar permanente. O processo de adoção legal de Sofia foi iniciado, com Mariana dando sua bênção completa para que Gustavo se tornasse o pai legal da menina, enquanto ela continuaria como mãe, formando uma família não convencional, mas cheia de amor. Sofia voltou à escola, inicialmente com dificuldades de adaptação após tanto tempo nas ruas, mas sua resiliência natural e o apoio constante de seus agora 2 pais ajudaram-na a florescer. Valente, oficialmente adotado como mascote da família, acompanhava-a fielmente até os portões da escola todos os dias. Em uma tarde ensolarada, 6 meses após o resgate, Gustavo observava Sofia brincar no jardim com Valente. Mariana, agora completamente recuperada de seus problemas de saúde graças aos tratamentos adequados, aproximou-se dele. «Nunca pensei que minha vida pudesse mudar tanto em tão pouco tempo», comentou ela, um sorriso sereno em seu rosto que havia recuperado a cor e a vitalidade. «Nem eu»,
admitiu Gustavo. Passei anos construindo um império achando que isso me traria felicidade. Mal sabia que a verdadeira felicidade viria de uma pequena menina de rua e seu cachorro vira-lata. Sofia sempre teve esse dom, disse Mariana, observando a filha com amor. De enxergar além das aparências, de perceber o bem e o mal nas pessoas. Na rua isso a manteve viva. Agora salvou vocês dois. Gustavo assentiu, lembrando-se do primeiro aviso de Sofia sobre Catarina. Ela me disse uma vez que era como um superpoder. Acho que ela estava certa. Nesse momento, Sofia correu até eles, segurando algo em suas pequenas mãos. Olha o que eu encontrei, exclamou ela, mostrando uma pequena borboleta azul pousada em sua palma. Não é linda? É linda, concordou Gustavo, abaixando-se para ver melhor. Assim como você. Sofia sorriu. Aquele sorriso radiante que havia se tornado a luz da vida de Gustavo. Sabe o que a professora falou hoje? Que borboletas simbolizam transformação. Tipo quando a lagarta vira borboleta. A gente também se transformou, né? De pessoas sozinhas para uma família. A sabedoria simples e profunda deixou Gustavo sem palavras. Ele apenas abraçou Sofia, sentindo uma gratidão imensa pelo destino que havia colocado aquela extraordinária menina em seu caminho. Semanas depois, a adoção oficial de Sofia foi finalizada. Para celebrar, Gustavo organizou uma pequena festa no jardim da casa, com apenas os amigos mais próximos, incluindo Renata, Paulo e sua família, e até mesmo Ricardo Alves, o jornalista que havia se tornado um amigo valioso. Durante a festa, Sofia puxou Gustavo para um canto tranquilo do jardim. Tenho um presente para você, disse ela timidamente, entregando-lhe um pequeno pacote embrulhado em papel colorido. Dentro havia um desenho emoldurado, o mesmo que ela havia feito meses antes, mostrando Gustavo, Mariana, ela própria e Valente em frente a uma casa grande. Mas agora havia uma adição. Escrito em letras infantis coloridas no topo do desenho estava: Minha família de verdade. É para você nunca esquecer como tudo começou, explicou Sofia, com uma menina de rua que viu o perigo e um homem rico que acreditou nela. Gustavo abraçou Sofia, sem conseguir conter a emoção. Eu nunca vou esquecer, Sofia. E sabe por quê? Porque você não apenas me alertou sobre o perigo. Você me ensinou a ver o mundo de uma forma nova. Me ensinou que, às vezes, as vozes mais importantes são as que falamos mais baixo. Sofia sorriu, aquele sorriso que havia mudado a vida de Gustavo para sempre. E você me ensinou que, às vezes, os heróis não usam capa. Às vezes, eles usam terno e gravata. Rindo, Gustavo pegou Sofia no colo e girou-a no ar, seus risos se misturando no ar da tarde. De longe, Mariana observava a cena com um sorriso emocionado, Valente ao seu lado, abanando o rabo alegremente. A jornada havia sido longa e perigosa, marcada por traições, ameaças e momentos de medo intenso. Mas, no final, resultou na coisa mais preciosa que Gustavo poderia imaginar: uma família. Uma família formada não por laços de sangue, mas por escolha, confiança e amor incondicional. E tudo havia começado com o aviso de uma pequena menina de rua, cujos olhos sábios haviam visto além das aparências e cuja coragem havia salvado não apenas a vida de Gustavo, mas também sua alma.